Então, Pode ler, por favor. estamos todos unidos na expiação aqui e nenhuma outra coisa pode nos unir nesse mundo. Assim, o mundo da separação desaparecerá e a comunicação plena será restaurada entre o Pai e o Filho. O milagre reconhece a inculpabilidade que tem que ter sido negada para produzir a necessidade da cura. Não recuses esse feliz reconhecimento, pois a esperança da felicidade e a liberação de todo tipo de sofrimento estão nele. Quem não quer senão ficar livre da dor? Ele pode não ter ainda aprendido como trocar a culpa pela inocência, nem ter reconhecido que só nesta troca a libertação da dor pode vir a ser sua. Entretanto, aqueles que falharam em aprender necessitam de ensino, não de ataque. Atacar aqueles que têm necessidade de ensinamento é falhar em aprender com eles. Nossa. Então, esse parágrafo me lembrou do grupo de ontem, né? Total. Gente, olha... E eu fiquei pensando assim que ele fala da única união verdadeira, né? Que é o relacionamento santo, né? E a expiação, que, ou seja, que nós estamos unidos pela inocência, né? Então, só dessa forma a gente vai poder restaurar a comunicação, porque o que a gente chama de comunicação é só uma projeção, né? Na verdade, não tem nada a ver com comunicação. E então a gente pode, né, olhar para todos aqueles, né, que não aprenderam a lição do perdão sem um ataque, né? Porque a culpa não cabe em nenhuma circunstância. Eu achei interessante isso, né? Porque tem tudo a ver com ontem, né? Se atacamos, não aprendemos a nossa própria lição, né, de perdão. E aí tem uma parte que o Ken fala desse parágrafo, que ele fala que, na verdade, a nossa união é na necessidade compartilhada de desfazer a crença, né, na realidade da culpa. Mas o ego faz com que a gente se una, e isso tem a ver com aquilo que você estava falando ontem, né, nas alianças especiais contra os outros. Então, aquilo que a gente chama de união, que são uniões separadas, na verdade, impede de ver a verdadeira comunicação, né, que é baseada na unicidade de Deus e na criação. Então, Jesus sai da metafísica, porque o curso, a dificuldade justamente é essa, né, tá muito metafísico, então ele sai da metafísica e entra na experiência cotidiana, né, que é onde nós aprendemos, ensinamos que o Filho de Deus é sem culpa, né, conforme a gente vai reconhecendo a natureza, né, defensiva de tudo que a gente pensa, sente e faz, né, que esse que é o problema, né. E a única verdade no sonho é a memória do Filho inocente de Deus, que nós encobrimos com as defesas que têm origem, né, no pecado e na culpa. Então a gente caminha por esse mundo aí incerto, solitário, sempre em medo, e frequentemente isso tudo a gente expressa em raiva e ataque, né? Então, no entanto, quando eu me decido a escolher Jesus, né, como professor, eu olho através dos olhos de Cristo, e aí eu vejo ser chamado de amor oculto atrás das máscaras do medo e ódio. E essa é a dificuldade, né? Então, o milagre faz com que a gente consiga, né, ver a inocência além da culpa. E o amor brilhando através do medo, né? Então, e aí é quando a gente experimenta essa sensação aí de paz e de alegria que é, na verdade, o nosso estado natural, né? Então, esse é o único jeito de ensinar a lição de perdão e aprender também. E eu lembrei muito disso que você estava falando ontem, dessas uniões separadas, são subgrupos, né, que se unem pela diferença. E aí a gente tem essa falsa impressão de união, né? Gozado, né, como eu estava te falando também, né, que de manhã eu levanto, medito um pouco, abro o livro. E hoje caí na lição, acho que 162, que é Eu sou como Deus me criou. E eu me reportei a primeira vez que eu entrei nesse
Porque o curso começa, né, as lições, primeiro ele começa fazendo tudo, né, desestruturando, né, para depois ele deixar o teu pensamento mais alinhado com a realidade de Deus, né. E eu me lembro quando eu comecei nessas lições que são Eu Sou Como Deus Me Criou, ou as outras, né, nesse estilo, né, Deus está em tudo que eu vejo, eu tinha uma vozinha que falava, ai, balela, sabe, aquela vozinha que não acredita, ai, vou entrar nessa coisa agora, balela, mas vamos, né, o curso convida a fazer, né, mesmo que você questione, mesmo que você duvide, balela, né. E agora, assim, para mim está sendo tão fácil, está sendo tão mais fácil entrar nessa lição, Eu Sou Como Deus Me Criou, não sei, de repente soa tão bem, soa tão verdadeiro, e é engraçado como a gente aprende a duvidar do que é real e não duvidar da ilusão. Porque para a gente a ilusão é real, e o que é real é ilusão. A única coisa que existe é o amor é real. E a gente duvida do amor, mas ninguém duvida de uma guerra. Né? Então, essa é a total reversão mesmo do pensamento. Eu estava pensando nisso também hoje de manhã, né? Quando eu caí nessa lição. Como isso me soou bem, sabe? Como é fácil, e é simples, e é leve. É leve você ler uma coisa assim e aquilo entrar dentro de você e você saber, eu sou como Deus me criou, né? E aí tem aquela coisa também que Jesus usa no livro, que ele fala, né? Criança de Deus, né? Nós somos crianças de Deus, né? O que é uma criança? Criança é aquele que foi criado, né? Então, a gente foi criado por quem? Se você foi criado, né? Você só pode ser realmente parte daquele que te criou. E se você é filho do amor, por que você vai duvidar de que você é o amor? Né? Então, nossa, isso me ficou tão... Senti isso tão forte hoje de manhã, né? E aqui, quando diz aqui, né, que o milagre reconhece a inculpabilidade que tem que ter sido negada para produzir a necessidade de cura, né? É tão difícil a gente acreditar que a gente não tem culpa, que a gente também aprendeu que erro é pecado, errar é pecado. Mas errar não é pecado, né? Tanto é que Jesus encontrava com várias pessoas, né, e falava, vá, corrigia a rota, né, e dizia, vá e não peques mais, né? Acho que essa é uma questão de tradução também, né? Você sabe aonde foi que você errou, né? Acho que talvez o que ele quis dizer. Sabe onde você errou? Não repita mais isso, né? Então a gente está sendo sempre convidado a rever isso, né? A partir do princípio, se você parte do princípio da sua inocência, você vai agir com inocência. E aí o inocente não prejudica ninguém, porque o inocente não tem necessidade de prejudicar, não tem pensamento de prejudicar. Então, se a gente realmente acolhesse essa inculpabilidade e esse estado amoroso, não teria o que perdoar, né? A gente já sabe que até em última instância o perdão também é uma ilusão, né? Que a gente não perdoa nada nem ninguém, né? Mas se a gente reconhece esse amor na gente, a gente vai agir com amor e aí não tem necessidade de perdoar nem nada, né? Então não sei, mas para mim é alguma coisa assim que está realmente fazendo agora todo o sentido, sabe? De sentir realmente essa inocência, de estar realmente me abrindo para isso. Eu posso ter errado, mas isso pode ser, isso tem correção, isso tem cura. E a cura eu que chamo, né? E eu ouvindo você falar isso, a impressão que dá, assim, é porque, na verdade, a gente não sabe quem a gente é, né? Então, tudo que isso que a gente vê como pecado é o quê? É o corpo, no fundo, né? Porque eu acredito que tudo aquilo que eu faço, fiz, penso, né? É muito real e não tem como apagar. Isso já faz parte daquilo que eu sou. E, no entanto, essa percepção que eu estou te falando, que eu tenho visto que esse meu ser, que eu acho que sou eu, é tão mutante que não pode ser eu, porque se eu fosse tudo isso que eu penso e que eu sinto,
e de uma hora para outra eu penso e sinto uma outra coisa completamente diferente, então quer dizer que de repente eu deixei de existir e aí existe uma outra coisa ali, né? Então, quando eu não levo mais tão a sério isso que eu faço, porque eu entendo que não tem nada a ver com aquilo que eu sou, só que eu ainda acho, né, que eu sou toda essa impermanência, todo esse caos aí mental, e aí eu começo a olhar para isso que você está falando, né? Assim, eu ainda sou como Deus me criou, ou seja, nada se modificou no meu ser, né? Então, essa questão da identidade. Então, se eu ataco, se eu me defendo, na verdade, eu defendo porque esse ser que eu acho que eu sou precisa de defesas. Né? Aquilo que eu estava falando ontem, essa coisa da discussão, a gente defende um ponto de vista porque eu acho que eu estou defendendo quem eu sou, né? Eu não acredito que é uma coisa aí da impermanência, do meu pensamento, de tudo isso, e por isso a dificuldade. Então, esse sentimento que eu estava falando ontem, né, do tipo, ó, não confia muito em mim não, porque você não sabe quem eu sou, logo eu vou pisar na bola com você. Essa é a crença real, na verdade, né? Tanto medo, sabe, de causar um impacto negativo aí no mundo, né? E de repente, quando começa a se desapegar dessa imagem, desse ser ilusório aí, o que eu experimento é isso que você estava falando mesmo, no sentido de, não, calma, tá alguma coisa errada, eu acho que você tá ficando meio doida. Vem sempre alguém que fala assim, cara, não é possível, você não tá abalada com isso que aconteceu, ou com o que está acontecendo. Eu acho que isso aí é indiferença, é alienação, eu acho que você precisa se inteirar mais, você não está sendo, né, não está tendo compaixão com o que está acontecendo, e justamente é um sistema que a gente tenta botar ordem, acha que aquilo lá é uma ordem, e ele te chama o tempo inteiro para isso, né? Te chama, não, é você que está. Não, mas calma, será que está certo mesmo? Será que... e eu acho que toda essa dificuldade, assim, largar mesmo toda essa identificação que eu tenho com tudo isso, com esse turbilhão que está aqui dentro, que eu acho que define quem eu sou, né? Exato, a gente usar... Eu sempre achei que a dúvida fosse o grande empecilho na minha vida, mas eu vejo que até mesmo a dúvida, ela também pode ser um degrau para te levar para alguma coisa. Se você duvidar da ilusão e não da realidade, né, a dúvida é uma ferramenta que vai te ajudar muito, só que a gente usa geralmente para duvidar da realidade. Então é trazer aquela realidade que está oculta, né, para quem acredita em reencarnação, né, na teoria da reencarnação, né, você estar aqui porque você, né, você tá há vidas e vidas e vidas, Deus sabe há quantas vidas, né? Você está realmente vivendo a mesma história, tropeçando na mesma coisa e repetindo a mesma história, né? Então, eu acho que a gente está cansado, o mundo está cansado. Tanto é que o que está acontecendo hoje, a gente vê até pela televisão, né? Essa coisa que aconteceu com esses jogadores lá de Santa Catarina, essa comoção toda, que também achei uma coisa super bonita, né? A coisa que fizeram ontem, a homenagem e tal. Significa, tá todo mundo cansado da competição, tá todo mundo cansado do jogo, tá todo mundo cansado de tudo. Mas parece que ninguém tem a coragem de parar. Porque a única coisa que você aprendeu a fazer foi correr atrás do seu próprio rabo. Mas está todo mundo cansado, ninguém mais quer isso. Mas eu acho que é só parar mesmo, sabe? Eu acredito mesmo, você está cansado, você tem que parar e tomar um descanso. Aí, né, Jesus também não fala, né? Vinde a mim, aqueles que estão cansados, pois eu vos aliviarei, né? Então, realmente, é você trocar realmente o fardo do mundo, que é uma ilusão, né? E você ficar com aquilo que faz mais sentido. Porque, com certeza, do jeito que a coisa tá, essa visão egóica, ela não faz sentido para ninguém. E até por isso o sistema está em crise. É para estar em crise, porque por si só foi algo, o mundo, né,
ele foi criado como um lugar onde a gente vai se esconder de Deus. Então, assim, apesar da gente tentar colocar uma ordem nisso, não existe ordem na realidade. Então, é a nossa tentativa de controle e a brincadeira. Eu estou brincando de ser Deus. Eu criei um mundo, eu criei um mundo mental, eu criei tantas coisas aqui, e no fundo, o mundo, ele fatalmente vai dar tudo errado na manifestação. E aí é essa dificuldade, sabe? Está acontecendo tanta coisa. E justamente isso, até essa minha amiga, estudante do curso de Milagres, quando ela me pergunta, e aí? E as novidades? Então, ela quer saber do que está se manifestando na minha vida, e será que é isso? E eu acho que também isso é uma parte muito difícil, porque eu acho que se eu for um estudante espiritual, a minha vida manifesta tem que estar materializando isso que eu estou vislumbrando na minha mente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque esse roteiro aqui eu já escolhi. E às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tô treinando um caminho espiritual porque tá dando tudo errado, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho isso aqui. Calma, não é nada disso, não é isso que você está querendo manifestar. Ou pelo menos, e essa é a contradição, a mente dividida, né? Porque eu quero uma coisa, mas ao mesmo tempo eu quero outra. Então, assim, eu quero aquilo que vai satisfazer o meu ser egóico, mas ao mesmo tempo eu acho que eu quero buscar alguma coisa espiritual, né? Mas é isso, eu acho que tá todo mundo cansado. E honestamente, assim, tem momentos que eu falo, não, acho que morrer ia ser mais fácil, sério, porque, sabe, não é possível. Acho que morrer, a morte é o fim mais leve neste momento. Depende do estado mental, né? Se morrer no estado mental de paz, aí sim. Agora, se morrer com a mente toda atrapalhada, nem aí. Bom, mas então vamos lá, no 6, então. Professores da inocência, cada um a seu modo, uniram-se, assumindo a sua parte no currículo unificado da expiação. Não há nenhuma unidade de metas no aprendizado à parte disso. Não há conflito nesse currículo, que tem apenas um objetivo, seja qual for a forma como é ensinado. Cada esforço feito a seu favor é oferecido com o propósito único de liberar da culpa para a glória eterna de Deus e de sua criação. E cada ensinamento que aponta para isso, aponta diretamente para o céu e para a paz de Deus. Não há nenhuma dor, nenhum julgamento, nenhum medo que esse ensinamento possa falhar em superar. O poder do próprio Deus apoia esse ensinamento e garante os seus resultados sem limites. De novo, falando da união, né? Falando que a única união verdadeira é buscar essas testemunhas da inocência. E aí é justamente o contrário que a gente faz. A gente busca as testemunhas das vítimas. Olha, vamos nos unir para mostrar como essas pessoas são vítimas de outras, né? A gente busca aliados, né? Porque o ego busca aliados, né? E quando você está acho que talvez num outro nível, num nível de maior abertura, aí você sabe que todo mundo é testemunha junto com você, mas enquanto na visão do ego, a gente quer aliado, a gente quer alguém que se una a nós contra alguma coisa, né? E porque tá tão difícil ficar aqui dentro. Então eu quero que alguém seja testemunha de como tá difícil ficar aqui dentro. Veja, alguém tá sofrendo, né? E a união verdadeira é só juntar as testemunhas da inocência, né? Então, quando o propósito é a visão de Cristo, como que pode ter algum conflito nisso, né? E aí tudo que for feito, independentemente da forma, né? Isso que você estava falando, por exemplo, do time lá de futebol, o apoio, tudo isso, independente do que for feito, então tem que servir o único propósito da liberação da culpa, né? Então todo o ensinamento tem que ser nesse sentido, para que aponte para o céu e não para o inferno, né? E aí, de repente, com o perdão, então a gente tem esse mundo aí de multiplicidade, né? Interesse separado do ego, e abre caminho para uma unidade de propósito. Que é isso que vai nos unir como filhos de Deus e não como grupos separados, né? E de repente a culpa que nasceu lá da separação desaparece quando eu reconheço a inocência da unicidade perfeita.
Então, e aí, assim, o curso sempre aponta para esse caminho do perdão, né? E na verdade, é esse o nosso medo mesmo, porque se nós somos todos iguais, mas e a minha novelinha, a minha historinha, e tudo que eu vivi, tudo que eu já fiz, e tudo que eu, né? E aí, como é que fica a minha historinha nesse todo, se eu sou igual a todo mundo? Então, eu sempre me lembro de uma história, eu não sei quem foi que me contou, eu não sei se eu li, mas tinha uma história de uma pesquisa que fizeram, que se perguntaram para as pessoas se você pudesse escolher viver numa nação X, onde cada um ganhasse 10 mil dinheiros. 10 mil dinheiros seria suficiente para a pessoa viver super bem, e ela teria todo o conforto do mundo, poderia fazer tudo o que quisesse, mas todo mundo ganharia a mesma coisa. Você preferia isso, ou você ganhar 3 mil dinheiros, onde só você ganha 3 mil dinheiros e todo o resto do país ganha 1.000 dinheiros. Mas com 3 mil dinheiros não é possível viver bem. O que você prefere? Eu prefiro 3 mil dinheiros, porque você percebe que a noção de felicidade é relativa. Se todo mundo for tão feliz quanto eu, então como que eu vou me perceber feliz? Se comparado ao outro ele é igual a mim. Ou, e até, assim, não precisa nem ser em termos de felicidade, mas a gente gosta de contar vantagem em tudo, até no sofrimento. Alguém fala assim, nossa, hoje sei lá, alguém pisou no meu pé. Ah, mas nossa, caí no buraco, quebrei a perna, o braço, a cabeça. A gente compete para tudo. É quase como se a gente estivesse o tempo inteiro implorando, olha para mim, por favor, me diga que eu sou real. Mas aí Deu uma travada, não sei se ainda está me ouvindo. É a minha internet que está ruim. Pode falar de novo, por favor. Não, então, o que eu estava falando é que a gente olha, né, e vê que a cura é justamente o contrário, né? É você perceber que comparar não leva a nada, né? É você se perceber feliz e perceber que todo mundo é tão feliz quanto você. Isso sim é a verdadeira felicidade, né? Vamos continuar aqui, porque eu acho que esse próximo item é super legal aqui. Então vai lá. Une os teus próprios esforços ao poder que não pode falhar e tem que resultar na paz. Ninguém deixa de ser tocado por um ensinamento como esse. Tu não verás a ti mesmo, além do poder de Deus, se ensinares apenas isso. Não estarás isento dos efeitos dessa lição santíssima, que só busca restaurar o que é o direito da criação de Deus. Tu, inevitavelmente, aprenderás a tua inocência de cada um a quem concederes a liberação da culpa. O círculo da expiação não tem fim, e acharás uma confiança cada vez mais abrangente na tua segura inclusão, no círculo com cada um que trouxeres para dentro da sua segurança e da sua paz perfeita. É difícil isso, né? Pensar que todo mundo é inocente. Eu vou trazer todo mundo para o meu círculo da expiação, né? Será que eu quero isso? Exatamente, porque essa questão da comparação, eu acho que se você for inocente, eu tenho que ser culpado. Eu não consigo entender que a culpa não é para ninguém, né? E aí é legal, ele fala, quando nós unimos os nossos esforços, né, para cumprir a nossa missão, que é de perdão, o resultado não pode ser diferente do que a paz, né? Então a gente vai simplesmente retornar a ser aquilo que nós sempre fomos. E cada vez que eu libero qualquer pessoa da culpa, eu aprendo sobre a minha própria inocência. E aí a gente não tá, não tô consciente da minha constante busca por culpado, né?
E culpado não precisa nem necessariamente ser uma pessoa. O culpado pode ser o pote de melancia que não estava fechado. Enquanto eu estava recolhendo lá, limpando, eu fiquei pensando, mas eu não tinha fechado esse pote. Aí eu estava pensando, quem deixou isso aberto? E assim, na verdade, que diferença faz, né? Porque, e aí eu flagrei esse pensamento e é muito sutil. É muito sutil. A primeira coisa que a gente faz quando alguém derruba alguma coisa é quando a gente vê um lugar molhado, sujo, a gente fala, quem que fez isso? Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? A questão é que a gente não está consciente a maior parte do tempo possível do que é que nos traz a sensação de paz e do que é que nos traz essa sensação de guerra interna. Porque se a gente tivesse consciente, né, do pensamento que gerou o sentimento, que gerou a atitude, a gente saberia quais os tipos de pensamento que trazem essa sensação de estar brigando com, né, de estar projetando uma guerra lá fora, mas que na realidade acontece com você, acontece dentro de você, né? Depois você projeta, né? Se a gente tivesse com a mente totalmente afiada para perceber o tipo de pensamento que passou naquele segundo e que a sua atenção e que você escolheu seguir, né? Aí você poderia escolher de novo, você poderia escolher de forma diferente, né? Escolher outra vez outro tipo de pensamento que vai te levar justamente para o estado que você mais deseja, que é o estado de paz e de amor pleno, né? A questão é só que a gente acredita que é algo automático e que não está no nosso poder. Mas se a gente afiar um pouquinho, eu tô muito nessa coisa agora de usar esse termo, sabe? De direcionar a nossa antena, né? O nosso radar, né? Para a posição certa, né? Então, se você estiver atento e perceber qual é o tipo de pensamento que te leva para aquilo, você já consegue brecar. Não é nada externo, não é automático. É que realmente a gente escolhe seguir alguma coisa que vai nos trazer dor. Quando essa lição estiver totalmente fixada na nossa mente, eu acho que vai ficar mais fácil escolher um outro caminho. Realmente esse é o nosso poder. É escolher em qual direção você vai levar a sua mente. E até isso, né, assim, de flagrar e de entender que é uma escolha. Mesmo que eu ainda não consiga escolher de outra forma, o fato de eu saber que foi uma escolha minha já me tira desse lugar de vítima, né, de inexorabilidade, ou seja, não é algo que eu possa evitar, né? Então, só de eu saber que eu tenho essa escolha e que foi um pensamento, e mesmo que na próxima ocasião eu continue escolhendo esse pensamento, mas só de eu ter a consciência de que é uma escolha, já é um grande passo. Porque quando está no meio do turbilhão e eu já assumi esse lugar de vítima do que está acontecendo, aí eu já me perdi. Agora, mesmo quando, às vezes, né, eu me flagro muito na questão do, puxa, mas por que eu escolhi isso de novo? E assim, mesmo que seja um segundo depois, só entender, não, calma, isso aqui sou eu, né? Sou eu que tô... E assim, e isso, sabe, que eu tenho visto muito assim, porque eu pensava muito em momento presente, pensava assim, não, vamos viver, estar no momento presente. Então, eu estou ouvindo o que você está falando, né? Então começa, estou sentindo onde está meu corpo, estou sentindo a temperatura, estou sentindo o cheiro, estou ouvindo o que você está falando, estou observando o que você está falando, só que o momento presente é aqui na minha mente, né? Então, enquanto você está falando, o que está acontecendo aqui dentro de mim? E é isso tudo que a gente evita. A impressão que eu tenho é que a gente fica... Sabe aquele desenho lá do Looney Tunes, tem a Felícia?
ela pega os bichos, fica abraçando eles assim, e eles ficam tentando fugir. É isso, né? Então, assim, a gente foge da nossa própria mente, do nosso próprio pensamento, porque a gente tem muito medo. E o momento presente não é o que você está falando para mim e eu ouvindo o que você está falando. É eu entendendo o que está acontecendo aqui dentro de mim enquanto você fala, né? E o exercício é esse mesmo, assim, de estar ligado mesmo, o que eu estou escolhendo, o que eu estou pensando enquanto ela fala aquilo. É por aí mesmo. É assim, né? E eu já tive essa experiência, assim, em alguns momentos, inclusive de estar atenta e perceber o ego entrando na frente. E aí eu consigo brecar, sabe? E, claro que foram poucas as vezes em que eu consegui isso, identificar o ego antes dele se manifestar, né? Mas você saber que, só você experimentar isso, você saber que é possível, que você não está no automático, né? Porque eu acho que existem... Eu sei que é ilusão, mas eu vou falar assim de uma forma para a gente entender melhor. Mas eu acho que existem momentos em que a gente está mais consciente, né? E outros menos, né? Então, nesses momentos de maior consciência, em que você, né, que você tá mais aberta para o aprendizado, é justamente nesses momentos que você consegue realmente fazer a escolha certa, né, alinhada. Eu acho que não é nem em momentos que você está mais consciente, é um momento em que você realmente está alinhada, né, com a mente de Deus. E aí, quando você está alinhado com a mente de Deus, o ego ele tenta, mas ele não consegue, né? Porque a ilusão não consegue realmente aparecer diante da verdade, né? A verdade toma conta de tudo, né? Mas são momentos. E aí a gente vai ampliando um pouco esses momentos, né? É por isso que esse negócio assim de mensurar, falar, você não acha que agora você está mais em paz do que outras vezes? Aí eu falo, não sei, eu acho que agora, quando eu não estou, eu consigo identificar com mais facilidade quando eu não estou, que antigamente talvez eu nem percebesse que eu não estava em paz, achava que, né, que estava tudo bem. Então, assim, esse mais e menos que a gente tem, até, né, a comparação conosco mesmo, então ontem eu estava mais assim, hoje eu estava mais assado, mas se eu entender que não é mais nem menos, é só neste momento eu estou assim, né? E por isso, assim, o exercício para mim desses últimos tempos, dessa semana, tem sido isso, assim, sabe? De tentar tirar, não é nem tentar, assim, eu estou me desidentificando com aquilo que eu penso e que eu sinto. E não estou dando mais tanta importância. E aí eu vi quanto que eu sofria para tentar sustentar aquilo lá, que uma vez eu já pensei. E até isso, né? Então, assim, num dia, de repente, igual você falou, eu tô no momento em que eu tô mais consciente, eu consigo frear o meu ego, consigo escolher uma outra coisa, eu também não posso me apegar a essa única experiência e dizer, agora eu domino a técnica, agora eu sei como é só replicar isso todas as vezes, porque o exercício é constante, a gente está no olho do furacão o tempo inteiro. A gente não percebe, e são coisas muito, muito sutis. Estou te falando, né? Derrubei o negócio e já fiquei pensando, mas por que esse negócio caiu? Cara, já caiu, é por isso que o curso fala que a gente está só olhando o passado, né? Mesmo que eu esteja limpando naquele momento, aquilo já aconteceu, já está acontecendo, então... E aí eu não fico no presente, que é nisso, flagrando os pensamentos. De repente, vem um momento de clareza, eu falo, olha, eu estou buscando culpado, como em todos os momentos do meu dia a dia, né? É bem por aí mesmo. Então, vamos lá. E essa coisa que você falou mesmo, né? Também estava pensando nisso esses dias, né? Se de repente... porque o pensamento vem, né? E se você entra nessa coisa da comparação, mas realmente a gente... Você olhar para o passado e você achar que você era feliz, é uma coisa totalmente insana, né? Era uma pseudo-paz, uma pseudo-felicidade. Não era real porque, de repente, você já não está... Se você não está identificada com aquele estado agora, se ele não está, né, presente no seu momento agora, é porque ele não era real.
O que é verdadeiro, ele é verdadeiro em qualquer momento, né? Então, essa também é uma outra armadilha que eu estava muito nisso, nessa comparação. Puxa vida, mas já tive em caminhos espirituais que me deram mais alegria, mais felicidade. E aí eu pensei, olha só, é a tal da pseudo-felicidade. Eu não estava totalmente feliz, sabe? Eu estava, sim, eu acho que eu estava num estado de liberação, que realmente precisava liberar algumas coisas. Essa liberação, ela tira alguns pesos de você, que realmente te fazem, né, ficar um pouco mais leve, mais desidentificada, mas tem as outras camadas mais profundas que você tem que acessar, né? E você vai acessar de uma forma ou de outra, né? Quem acredita em reencarnação pode ser nessa vida, quem não, vai ter que voltar. Eu estou muito mais na teoria da mente, né? Da coisa de não existe reencarnação, né? E sim a mente, né? É a viagem da mente, né? Através do tempo, né? Então, é a coisa de você realmente estar atenta, você quer continuar nesse looping, né? Nessa viagem mental, porque não confio mais que seja realmente uma viagem corporal e sim mental, porque o céu e o inferno, eles estão na mente, eles não dependem do corpo, né? E aí aquilo que eu acreditar vai acontecer comigo, né? Se eu acredito que eu vou voltar para uma outra vida, tudo aquilo que eu acredito, até para mim, assim, aquele filme, como é que é? O filme brasileiro lá que as pessoas reencarnam, Nosso Lar. Que eu assisti, eu falei, gente, então a gente morre e continua tudo igual, depois eu tenho que mandar e-mail para as pessoas, a gente mora, né, todo mundo, a mesma família, na mesma casa, tal, então a mesma coisa, né, fiquei assistindo aquilo lá e, assim, era uma reprodução e assim, de verdade, até onde a mente consegue ir, talvez tenha se livrado de algum tipo de limitação, porque as pessoas volitavam e atravessavam paredes, enfim, não acreditam mais tanto na realidade da matéria, mas até aí o resto, para mim, continuava igual. Eu falo, gente, eles têm até um computador, é um pouco mais moderno, mas assim, entende? A comunicação não acontece acontece uma comunicação através do corpo, né? Uhum. É bem por aí mesmo, né? É uma coisa realmente com limitação, né? Então, vamos lá, pode continuar, por favor. É o 8, né? Que a paz, então, esteja com todos os que vêm a ser professores da paz, pois a paz é o reconhecimento da pureza perfeita, da qual ninguém está excluído. Dentro do seu círculo santo estão todos aqueles que Deus criou como seu filho. A alegria é o seu atributo unificador e ninguém é deixado de lado para sofrer pela culpa sozinho. O poder de Deus atrai todas as pessoas ao seu abraço seguro de amor e união. Que estejas em quietude dentro deste círculo e atraias todas as mentes torturadas para que se unam a ti na segurança da sua paz e da sua santidade. Fica comigo dentro dele, como um professor da expiação, não da culpa. Nossa, que parágrafo, né? Que parágrafo. Então, se realmente, aquilo que a gente escolhe é o que a gente vai ensinar, né? E o que a gente ensina, né, naquele momento que você está ensinando, é porque você está acreditando naquilo, né? Você pegou um trem, né? Você pegou o trem e está viajando naquilo, né? Mas se você atentar para aquilo que você está sentindo, né? Esse é talvez um mecanismo de freio que faça você parar essa viagem, né? Parar esse trem e esperar o próximo que vai te levar na direção que você mais deseja, né?
que é a expiação, né? E é incrível essa imagem que ele falou, que estejas em quietude dentro desse círculo e atraias todas as mentes torturadas para que se unam a ti na segurança da sua paz e da sua santidade, né? Então, assim, eu fico imaginando, assim, um porto mesmo, sabe? Onde os navios vêm e atracam, que tipo de porto, que tipo de ambiente eu tenho oferecido para as pessoas, não só para as pessoas, mas para mim, né? Porque, na verdade, aquilo que eu ensino é aquilo que me é mais valioso, né? Então, aquilo que eu dou valor, é isso que eu vou ensinar. Então, que tipo de mundo eu quero viver, que tipo de tesouro eu quero ter para mim, e porque é isso que eu vou distribuir no final das contas para as pessoas e para mim mesma, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fico pensando nessas coisas, que tipo sabe, de acolhimento que eu vou dar para as pessoas, me dá ao mesmo tempo alívio ao saber que às vezes em que eu escolhi o medo e que de repente eu não ofereci um porto de paz e sim um ataque, que isso não tem a menor influência no Filho Perfeito de Deus. Eu não consigo piorar a perfeição ou melhorar a perfeição, né? Então, isso também, nesses últimos tempos, tem me dado um certo alívio, porque eu falo, não, por mais que eu erre e que muitas vezes eu escolha pelo medo ainda, porque eu ainda não consigo escolher pelo amor, o que eu fiz é inofensivo para o mundo, então eu não prejudiquei ninguém, eu só eu só entro mais profundamente na minha culpa, né? Então eu estava pensando que essas coisas que eu faço, que eu considero erradas, enfim, que eu acho que não estão me levando para o caminho certo, na verdade é um karma negativo, no sentido de que eu vou me encobrir com mais um véu de culpa. Então, essa coisa do, assim, quando eu penso e faço alguma coisa, isso era uma coisa que eu teria orgulho em compartilhar com Deus, por exemplo, olha Deus, hoje eu fiz isso, hoje eu xinguei uma pessoa. Então, assim, se não é algo que eu tenho orgulho que eu compartilharia com ele, então ele vai me trazer essa culpa que vai me encobrir dentro disso e vai querer fazer com que eu me esconda e me sinta cada vez mais separado, né? Mas, então, ao mesmo tempo que eu penso, eu quero ser esse porto seguro de paz para as pessoas, eu entendo que quando eu não sou, também eu não estou prejudicando ninguém, né? Na realidade, só a si mesmo, né? Porque foi um momento em que a gente perdeu a conexão com a realidade, né? Perdeu a conexão com a verdade, né? Perdeu não, né? Porque acho que não se perde, mas é um momento em que você deixou de olhar, né? Para aquela conexão, né? E aí, enquanto você falava, eu estava pensando, né? É uma coisa tão bonita, né? Essa coisa da nossa inocência, né? E de você saber que você pode ser realmente, né, uma pessoa de confiança para você mesmo, né? Que você pode confiar em você mesma porque você é o Filho de Deus perfeito, né? Então, nesse aspecto, se a gente ampliar um pouquinho mais, a gente pode pensar, né, que utopia não é ilusão, né? Às vezes a gente, né, quando a gente fala de amor ou fala sei lá, de melhorar as coisas, né, nesse mundo, numa coisa, as pessoas logo vêm e jogam um balde de água fria e falam, existe o mundo real e existe o mundo ideal, né? Você tá mais no ideal do que no real, né? Mas se você parar para pensar, o que as pessoas chamam de ilusão, né, de utopia, não, ela não é ilusão. Ela é realmente a realidade em que a gente resolveu, em que a gente decidiu duvidar, né? Porque o que a perfeição pode gerar a não ser perfeição? O que o amor pode gerar a não ser mais amor? Mas porque a gente escolheu duvidar de novo, né? A gente ampliou, né? Amplificou e continua nessa onda. Mas acho que não sei, é muito lindo e acho que traz muita paz a gente, de repente, ler, não só ler, mas realmente sentir e acreditar, né?
eu sou o filho perfeito de Deus, eu não posso fazer nada errado, né? E se eu fiz, é um momento realmente de correção, é um momento que eu posso me perdoar acima de tudo, né? E escolher não tropeçar mais naquilo. Até para eu recuperar esse meu senso de inocência. Até para eu tomar esse lugar de filho de Deus, né? Então eu deixo de cometer os mesmos equívocos, né? Então, mas ao mesmo tempo sabendo que isso não tem efeito. Então é muita arrogância e pretensão achar que eu posso piorar ou melhorar a criação. Continuar? Bem-aventurados sejais, vós que ensinais comigo. Nosso poder não vem de nós, mas de nosso Pai. Na inculpabilidade, nós o conhecemos como ele nos conhece sem culpa. Eu estou dentro do círculo, chamando-te para a paz. Ensina a paz comigo e pisa, como eu, em terra santa. Lembra-te por todas as pessoas do poder do teu Pai, que ele lhes deu. Não acredites que não podes ensinar a sua paz perfeita. Não fiques fora, mas une-te a mim do lado de dentro. Não falhes no único propósito para o qual o meu ensinamento te chama. Devolve a Deus o seu Filho, assim como ele o criou, ensinando-lhe a sua inocência. É que, às vezes, quando a gente pensa nessa questão de ensinar a inocência para o outro, parece que é uma coisa muito profunda. Eu tenho que falar para a pessoa: olha, meu filho, você é filho de Deus, você é ser perfeito, de luz e não sei o quê. E ensinar a inocência olha como é difícil. Numa situação em que a pessoa faz alguma coisa que eu considero ofensivo, eu não me ofendo, eu não me magoo. Porque o simples fato de eu me magoar, e aí por isso às vezes a gente se concentra muito na manifestação, na forma, no comportamento. E eu reconheço isso, que às vezes quando eu ainda não consigo mudar alguma coisa na minha mente, então eu me concentro no comportamento, que é algo que eu ainda consigo controlar. Então, de repente, uma pessoa fala alguma coisa comigo, na manifestação, no comportamento, comportamentalmente eu não faço nada. Eu respondo: não, tudo bem, eu entendo, é a sua posição e tal. Mas tá no meu rosto estampado, até dentro de mim, que eu fiquei magoada com aquela pessoa. E nesse momento eu estou ensinando a culpa. Porque eu estou dizendo silenciosamente para essa pessoa: você mudou o Filho de Deus. Você mudou e transformou aquilo que eu sinto. É uma acusação silenciosa. Então, por isso, essa história de ensinar a inocência é muito difícil, enquanto eu ainda acredito que sou essa pessoa que pode ser ofendida e pode ser magoada, né? Então, eu fico pensando assim, quando eu ouço ou quando eu leio alguma coisa como essa, eu fico pensando, Jesus Cristo andando, era como se fosse um círculo mesmo, ele fala de um círculo, né? Círculo de paz, círculo de luz, então um círculo de verdade, na verdade, como se fosse um filtro, que ali dentro daquele círculo da mente dele não entrava nenhuma ilusão, não entrava nenhuma mentira. Então, era até por isso que ele curava as pessoas, ele estava o tempo inteiro ensinando a inocência. Então, ele chegava diante daqueles pecadores e a pessoa, né, arrependida e tudo aquilo, e ele olhava para elas e não verbalmente, mas ele entendia, não aconteceu nada. Eu olho para você, continuo reconhecendo o Filho Santo e Inocente de Deus. Então, assim, quanto nós estamos dispostos a ensinar essa lição depende muito enquanto eu vou aprendendo aquilo que eu sou. Porque o simples fato de eu me magoar, de eu ficar triste, eu estou ensinando a culpa. Então é muito mais sutil do que simplesmente verbalizar alguma coisa bonita para uma pessoa no momento difícil. Vai muito mais além do que isso, né? Então, até porque nós somos mentes. Então, eu só acredito que eu preciso da palavra e da linguagem para me comunicar. Mas eu me comunico num outro nível com a pessoa, né? E eu estou ensinando até quando eu não abro a minha boca.
até não sei, talvez, não sei se eu vou fugir tanto do tema, mas dando esse exemplo, né? Até por isso que existe também tanto conflito entre pais e filhos, né? Porque a comunicação se dá entre mentes, né? E os pais acham que a educação se dá através de conselhos, através de regras e etc e tal. Então, de repente, você está tentando ensinar para o teu filho ou para alguém, né, do seu meio, algo em que realmente você não acredita. E isso gera o conflito, né? Porque não bate, né? Bate, por mais que você tente realmente verbalizar uma coisa, mas você realmente acredita naquilo, né? Que você realmente está expressando? Ou é porque você aprendeu que é a regra da sociedade, o normal, né? Então, eu acho que é realmente por isso que os conflitos começam, né? Quando você realmente não está ciente que você está exemplificando uma coisa, mas no fundo, você está comunicando outra silenciosamente. O tempo todo, né? O tempo todo. Hoje eu assisti um vídeo da Ariana, ela é professora do curso, e ela falou que ela leu um livro algum tempo atrás que falava que era como se comunicar com os animais. E ela falou que no caso ela tinha um gato, e esse gato dela, ele sempre queria fugir. E aí todo dia ela falava para ele, Léo, eu não vou abrir a janela, porque você não pode sair agora. Só que ela falou que quando ela dava essa mensagem, porque ela falou que eram imagens, né? Ela já via a imagem dele do lado de fora do apartamento, porque ela imaginava que era isso que ele queria fazer. Então, o livro falava, você tem que criar uma imagem daquilo que você quer que ele faça. Essa é a comunicação que você vai ter com o animal. Então, principalmente porque o animal não entende nem as palavras, né? Então ela falava, Léo, eu não posso abrir a janela para você porque você não pode sair, e imaginava ele lá fora. E ela começou a falar, a única vez, né, segundo ela, que ela falou assim, olha, eu não vou abrir a janela porque agora não é para você sair. E aí ela fez a imagem dele dentro da casa, feliz dentro da casa. Então isso, né, que quantas vezes eu comunico alguma coisa, e mãe, principalmente, é assim, se você presta atenção, com o filho pequeno fala, não faz isso que você vai cair. Então ela já viu a imagem da criança no chão. E aí é lógico que a criança, ela aprende isso, foi essa imagem que eu criei, né? Então eu não criei uma imagem de uma coisa segura, eu criei a imagem do caos, né? E é isso que eu estou ensinando no fundo, por mais que eu não verbalize isso, né? Então, e aí essa consciência do que eu quero. Eu quero o controle, evitar que o gato saia, ou eu quero falar para ele que aqui em casa é seguro? Vamos continuar? Acho que vai dar para a gente acabar, né? Vai sim. Hoje, né? Vai. 10. A crucificação não tomou parte na expiação. Só a ressurreição veio a ser a minha parte nele. Esse é o símbolo da liberação da culpa pela inculpabilidade. Aquele que percebes como culpado, queres crucificar. No entanto, restauras a inculpabilidade a todo aquele a quem vês sem culpa. A crucificação é sempre o objetivo do ego. Ele vê a todos como culpados e, através da sua condenação, quer matar. O Espírito Santo só vê a inculpabilidade e, em sua gentileza, ele quer liberar do medo e restabelecer o reinado do amor. O poder do amor está em sua gentileza, que é de Deus, e, portanto, não pode crucificar nem sofrer crucificação. O templo que tu restauras vem a ser o teu altar, pois foi reconstruído através de ti. E tudo o que dás a Deus é teu. Assim ele cria e assim tu tens que restaurar. Esse é o tudo ou nada do curso, né? Ele fala, ou você está liberando alguém, ensinando a inculpabilidade, ou você está colocando ele na cruz. E ele começa o parágrafo lá falando, a crucificação não tomou parte na expiação. Tem uma parte do curso que fala, né, que a crucificação foi a última jornada inútil.
Ou seja, ninguém precisa mais passar por isso para você entender que não precisa crucificar ninguém, né? E quando ele diz, né, que esse é o símbolo da liberação da culpa pela inculpabilidade, né, a grandeza, né, a grandeza que esse ato, né, esse simples ato, essa simples ação de você não projetar culpa, né, que é realmente o que liberta, né? É o que te liberta de tudo, né? De todo e qualquer sentimento, de todo e qualquer karma, de toda e qualquer possível reencarnação, né? É o que te libera do inferno, né? Que você cria para você mesma quando você projeta a culpa, né? Seja numa extensão maior ou menor, né? Porque a gente aprende também que não existem graus, né? Vamos lá no 11? Não. Nossa, eu achei também muito lindo isso, né? Porque e tudo que dás a Deus é teu. É como se você tivesse, né? Imagina, né? Só você e Deus, né? E fica aquela setinha, né? Indo e voltando entre um e outro, né? Indo e voltando, né? Seta daqui, seta de lá, seta daqui, seta de lá. E você ficar trocando só com Deus, né? Existe coisa melhor que isso? Então, Essa semana também, né? Isso me lembrou outra coisa que eu também tenho experimentado, né? Que é claro que a gente tem cada um tem os momentos, né? De medo, de ansiedade e tal, por problemas, né? Aqui na matéria, né? E aí eu tava num momento meio assim, né? Meio triste. E eu até nem sou de descansar durante o dia, né? Mas eu estava meio triste e quando era criança, meus pais brigavam comigo e eu ficava com tanto sono que eu ia dormir. Acho que eu queria fugir, né? Eu queria fugir daquela sensação de culpa, né? E aí isso também tem me voltado, né? Às vezes eu fico triste, aí me dá sono. Aí essa semana eu deitei um pouquinho, né? Eu deitei e fiquei pensando nos problemas, né? E aí daqui a pouco me veio uma coisa assim, não sei se foi uma voz fora ou dentro da mente, mas dizendo assim, você pede muito pouco. E aí eu me dei conta que eu estava pedindo para resolver um problema que é tão pouco, é tanta miséria diante de tudo o que Deus propôs para a gente, né, para cada um de nós, e realmente a gente pede muito pouco, né, se preocupando, né, assim, no tempo e no espaço, com essa vida aqui, né, com uma coisa que realmente ela pode durar um segundo. Você fechou o olho, né, você fechou o olho e abriu, você pode já não estar realmente mais aqui, né, você pode ter essa liberação. Mas essa coisa de ouvir isso e falar, você pede muito pouco, né? Não é que é para eu pedir mais, é que é pouco diante do muito, né? Que já foi oferecido, que já nos é oferecido e que a gente nem sempre reconhece, né? É a tal da ingratidão, né? é porque eu peço só o que é pro meu ser irreal, né? Eu peço tudo pro meu ego. 11. Cada um que vês, colocas dentro do círculo santo da expiação ou deixas de fora, julgando o merecedor da crucificação ou da redenção. Se o trouxeres para dentro do círculo da pureza, lá descansarás com ele. Se o deixares de fora, é lá que te unirás a ele.
Não julgues, a não ser na quietude que não vem de ti. Recusa-te a aceitar qualquer um, como se ele não tivesse a bênção da expiação, e trazendo-o a ela, abençoando-o. A santidade tem que ser compartilhada, pois dentro dela está tudo o que a faz santa. Vem com contentamento para o círculo santo e olha para fora em paz, para todos aqueles que pensam que estão de fora. Não elimines ninguém, pois aqui está o que cada um busca junto contigo. Vem, vamos nos unir a ele no lugar santo da paz, que é onde todos nós devemos estar, unidos como um só na causa da paz. Nossa. Não tem nem mais o que falar depois disso, né? Realmente, né? Se eu coloco a culpa no meu irmão, essa culpa está em mim, né? Então, ou todo mundo é culpado, ou ninguém é culpado, né? Não tem, realmente não tem, não pode haver meio termo, né? Exatamente. Aí lá, né? Ou você trouxe ele para dentro do círculo da pureza com você, e você descansa com ele, ou então vocês dois estão no lado de fora, estão no olho da rua. Então, o que você escolhe? E essa é justamente a dificuldade, porque eu quero entrar para o círculo da pureza, mas eu quero que todo mundo esteja para fora. Aquilo, né, que a minha amiga lá do budismo falou, a gente acha que é um copinho de água, o único copinho de água pura no oceano, né? E o copo nem existe. Bom,